É evidente que a grandiosa tarefa de tentar explicar ou entender o samba não é coisa para apenas um programa de televisão. Entretanto, com a sabedoria e a perseverança de alguns estudiosos mais ousados, vamos tentar aqui dar uma breve visão daquele que é o mais brasileiro dos ritmos, o nosso samba. O chefe da folia pelo telefone manda me... Segundo alguns pesquisadores, tudo começou em 1916, quando um jovem de 26 anos compôs a música que um ano depois seria lançada pela antiga gravadora Casa Edison. A música é Pelo Telefone e o jovem é Ernesto Joaquim Maria dos Santos, mais conhecido como Donga, um menino que cresceu entre ex-escravos e negros baianos. A afinidade com a cultura afro-brasileira começou cedo. Pelo Telefone foi reconhecido como o primeiro samba da história do Brasil e, a partir daí, a palavra tornou-se sinônimo de gênero musical. Uma vez perguntaram se a gente tivesse um livro ou 10 livros para falar da música brasileira, pode ficar certo que seria pouco. Agora, se a gente tivesse o espaço apenas de uma palavra, nem tudo estaria perdido. Bastava escrever lá nela Pixinguinha, que dava conta de explicar o significado, a importância não só do choro, mas também do samba. O Pixinguinha é uma figura central também na história do samba, né? É ele que, de fato, cumpre o papel. Então, cronologicamente, o samba e o choro são dois gêneros musicais que surgem paralelamente, né? São frutos da mesma intensificação cultural do início do surgimento do que nós podemos chamar de povo brasileiro, né? O povo brasileiro não é que o Brasil venha surgir só no século XIX, né? Mas é no século XIX que se começa a ter um sentido de povo, né? Até então existia portugueses, africanos, indígenas, cada um na sua, né? Então, esse processo de intensificação de trocas culturais, ele foi se processando século após século. É quando começa a surgir um sentido de identidade nacional, um sentido que começa essas trocas étnicas, culturais, começam a se intensificar, no final do século XVIII, para o surgimento do século XIX, que o sentido de povo começa a ganhar corpo. Então, aquilo que vai ser fruto desse sentimento no campo das artes, no campo da música, no campo do teatro, digamos assim, nas diferentes modalidades artísticas, é que vai começar a surgir com uma identidade nacional. Então, o samba é fruto desse processo, assim como o choro também. Então, as informações africanas que aqui se processaram em troca com as informações indígenas e em troca com as informações europeias, em termos de música, vai redundar no aparecimento do samba aí na virada do século XIX para o século XX. Teve João da Baiana, que é um nome importante do surgimento do samba, é o camarada que popularizou o pandeiro para o surgimento do samba. Teve o Donga, não é? Que é a figura que todos atribuem a ele a invenção do samba, porque ele gravou aquilo que se considerou como o primeiro samba, que é o Pelo Telefone. Né? Teve o Senhor, que era o rei do samba, que era o chamado rei do samba, e uma figura de um acervo extraordinário de composições. Enfim, tivemos grandes nomes do início do surgimento do samba. E depois vieram as outras gerações, né, que já era a aproximação do samba do morro com o samba da cidade, digamos assim, com o samba do asfalto, figuras como Noel Rosa, né, que já era uma figura de classe média, que era um estudante de medicina, que já aproximava a classe média desse samba da marginália, como se dizia até então, ou como se pode dizer. Não se sabe ao certo a origem do termo samba. É provável que tenha vindo da África. Festa, dança, pular com alegria e brincar são algumas das traduções mais aceitas. Para Ney Lopes, sambista e pesquisador, vem do banto semba, que significa umbigo ou coração. A ubigada é uma tradição das danças nupciais da Angola, um ritual de fertilidade.
pesquisador Câmara Cascudo fala que a dança da umbigada tem a mesma base do samba, da dança de pares e da dança de roda. E em 100 anos de história, variações desta dança se espalharam de norte a sul do Brasil. Aqui no Maranhão, por exemplo, surgiu o tambor de crioula, que até hoje tem umbigada. O samba seria, então, um resultado de ritmos e tradições africanas e brasileiras. Mas é claro que muita coisa teve que acontecer antes de se tornar um gênero. O tambor de crioula só se fazia dia de São Benedito, festa de Santa Bárbara, festa de São Jorge, aí fazia um tamborzinho de crioula. Porque era considerado, era uma dança de negro. E quem inventou foi os escravos brasileiros, essa batida, que até hoje ainda é. É esquentar da fogo e tocar da murro e dançar da coice, como eu dizia antigamente. Então a gente ficou, mas ficou na sociedade, na cultura maranhense. Hoje para todo bairro tem um tambor de crioula. É como começou o samba. Sempre tem uma pessoa que segura aquela cultura, porque tinha que dar certo, e deu. Em meados do século XIX, escravos migraram da Bahia para o Vale do Paraíba, em São Paulo, por causa do ciclo do café. Mas a economia entrou em crise. E com a abolição da escravatura em 1888, começou uma nova migração, dessa vez para o Rio de Janeiro. Mas o Rio nem sempre foi a cidade maravilhosa, lugar da boemia, o paraíso turístico que muita gente procura. No fim do século XIX, a cidade era foco de doenças e sujeira. Não tinha planejamento urbano. Enquanto isso, o mundo estava se modernizando. Esse cenário só mudou no início do século XX. O prefeito Pereira Passos comandou uma reforma urbana que demoliu várias casas, inclusive dos bairros da Saúde e da Gamboa, onde haviam se instalado boa parte dos imigrantes. Alguns deles foram então morar na Pequena África, um lugar que antes era espaço de quilombos. As casas de Tia Amélia, mãe de Donga, Tia Persiliana e Tia Bebiana surgiram e criaram alma ali. Que entra em cena um dos maiores berços do samba, a casa de Tia Ciata. Pixinguinha, João da Baiana, Heitor dos Prazeres, Senhor e outros bambas da época, hoje conhecidos como primeira geração do samba, passaram por lá. A Praça 11, na Pequena África, era um lar para estes sambistas e todos os anos as escolas de samba celebram a Casa das Tias com a ala das baianas. As pessoas são muito preocupadas com as origens, né? Tem as abordagens mais historicistas, gostam de saber, antes do surgimento do que nós chamamos, do que nós conhecemos como samba hoje, existia o batuque, existia o lundu, existia o semba, que eram gêneros, que eram informações que existiam aqui antes do surgimento do que nós chamamos de samba, naquele conceito que ficou cristalizado como um gênero musical, ou como um ritmo, ou como uma festa, né? Não tem como pensar o samba sem compreender e sem reconhecer a importância das religiões de matrizes africanas, né? Então, esse papel da africanidade, ele, de fato, é o elemento central no processamento com a cultura europeia que aqui se dava, né, como definidor para o reconhecimento e aceitação do samba por parte da elite intelectual e política brasileira de então. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Mas nem só de certezas é contada essa história. A origem do primeiro samba é controversa.
O jornalista Mauro de Almeida e o escritor Francisco Guimarães diziam que o arranjo e a letra da música eram uma parceria do Donga com o próprio Mauro, e que o resto foi pescado na casa de tia Ciata. Pelo telefone não seria, então, uma composição original? Também não seria o primeiro samba da história? Para o pesquisador Bernardo Alves, não era. O samba teria vindo de muito antes. Pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Em relação à origem brasilíndia do samba, é uma hipótese, né, que foi desenvolvida num livro de Bernardo Alves chamado A Pré-História do Samba, de que o samba se origina entre os índios Cariri, né, residentes no atual território brasileiro. Então, essa origem certamente é antes da chegada dos portugueses, né? Até porque é numa gramática do povo da língua Quiriri, editado em 1699, que aparece pela primeira vez escrita a palavra samba, significando não um ritmo musical ou uma dança, e sim o cágado, né, que é um animal parente da tartaruga, do jabuti. O samba, como algo assim necessariamente carioca, eu consegui localizar referências a isso a partir de 65, que é o ano do 4º centenário do Rio de Janeiro. Talvez pela questão de o Rio de Janeiro não é mais a capital do Brasil, então, que tinha havido a criação em Brasília 5 anos antes, então talvez eles sentissem uma necessidade de um grande marco cultural e tal. Mas se a gente for ver, por exemplo, tia Ciata e a imensidão de tias baianas do começo do século XX, que assim, se diz, a casa da tia Ciata foi o berço do samba. Ok. Só que na casa da tia Ciata, estava lá o Didi da Gracinda, cantando samba para a tia Teresa. Tia Teresa voltou para a Bahia em volta de 1902. Ele fez um samba para a tia Teresa, não na despedida dela, quando o samba comia solto na casa da tia Teresa. Essa gente enfesada, que nas pernas sem despreza, vem cair na batucada na casa de tia Teresa, baiana de outro mundo. Tudo indica que os Quiriris sejam remanescentes da primeira leva de ocupação do continente sul-americano, que data de 12 mil anos, com os chamados Homens do Sambaqui. Silvio Romero, escritor de A História da Literatura Brasileira, concorda com Bernardo Alves e fala sobre autores que já escreviam a palavra samba há muito tempo, como Fernão Cardim. Fazem seus trocados e mudanças com tantos gatimanhos e trejeitos que é coisa ridícula. De ordinário, não se bolem de um lugar, mas estando quedos em roda, fazem o mesmo com o corpo, mãos e pés. Não se lhes entende o que cantam, mas disseram-me os padres que cantavam em trovas quantas façanhas e mortes tinham feito seus antepassados. Pobre coração, não suporto mais tua ausência. Já te dei paciência, não suporto mais tua ausência. Vou pedir a Deus paciência. Quer saber de uma coisa? O negócio é fazer samba.